as coisas boas que eu tenho para te dar. Se você me desobedece, eu vou te disciplinar, eu vou aplicar a disciplina, você será castigado. Então aqui temos a apresentação de mais uma faceta no relacionamento de Deus com o seu povo. Nós vimos que as dificuldades na vida não excluem, primeiro, o amor de Deus por nós, e que a sua justiça será sempre aplicada no final, no dia que Ele preparou para isso. Então, nós vemos que não é porque nós passamos por situações difíceis que Deus não nos ama. Não é porque o ímpio prospera e muitas vezes o crente tem dificuldade ou passa por privações, que Deus não é justo. Só que agora nós temos mais o outro lado, né? Mais uma faceta, o outro lado da moeda. Muitas vezes o crente está passando por situação diversa porque Deus está aplicando disciplina. Porque Deus só está aplicando um castigo. Então, deixa eu fazer aqui um parênteses. Então, segundo Malaquias, a situação adversa poderia vir sobre o povo, não indicava que o amor de Deus não estava sobre eles. Deus o amava, como Deus ama todos os crentes, nem por isso todos os crentes têm que ser milionários ou ricos. Porque o amor está baseado no fato da eleição, trazendo para o Novo Testamento, relembrando, né? A prova do amor de Deus para conosco está no fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Veja, aqui está a prova do amor de Deus. Quando o ímpio prospera e o crente não significa que Deus está sendo injusto. Deus tem os seus planos. E como nós vimos semana passada, muitas vezes o prosperar do ímpio é Deus permitindo que ele dê corda para se enforcar, né? Porque ele vai, através das práticas iníquas, simplesmente amontoar motivos para a sua condenação, para o seu julgamento. Só que ao mesmo tempo Deus vai falar agora no capítulo 3, que o povo estava passando por aquela situação de dificuldade, porque eles estavam sendo o quê? O que você leu aí? Vamos ver aí o verso 9, releia aí o verso 9. O termo é pesado, irmãos. O termo não é fácil não, mas vê aí. Por que eles estavam passando a situação que estavam passando? O que diz o verso 9? Com maldição sois o quê? Amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, eles estavam passando pela situação de adversidade, porque estavam sendo o quê? Amaldiçoados por Deus, castigados, disciplinados. Deus estava aplicando a disciplina sobre o povo. Então, existem situações, fechando parênteses, né? Existem situações de dificuldades geradas diretamente pela prática da desobediência do povo em desprezar a aliança. E no contexto do capítulo 3 é o foco. Vou repetir, para que você não confunda. Você pode passar privações na vida, e isso não tem nada a ver com castigo. Paulo diz: eu aprendi a passar situação de abundância e de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar uma situação de fome ou de abundância. O crente, ele pode ter situação de fome ou não. Nós vemos, por exemplo, estamos estudando isso nos domingos à noite, que o passar fome e sede fazia parte do treinamento de Deus para com Israel. Então Deus pode estar passando, você está passando uma privação, é só um treinamento de Deus na sua vida. Não significa que Deus deixou de te amar, muito pelo contrário. Nada e ninguém nos afasta do amor de Deus que está em seu Filho. É o que Romanos 8, que é um capítulo que vai falar de tribulação, que vai falar de sofrimento na era presente sobre a vida do crente. Então,
O eu estar passando por uma dificuldade financeira pode ser tão somente uma situação comum, natural a qualquer pessoa, mas que não isenta o amor de Deus para comigo. Segundo, pode ser um treinamento, como nós vimos, eu mencionei. Ou terceiro, pode ser o quê? Maldição. Maldição por causa da minha desobediência. Deus fala: vocês estão sendo amaldiçoados porque estão me roubando, porque vocês não estão cumprindo com aquilo que é previsto na aliança. E tem gente que brinca com Deus com uma facilidade tremenda, né? Assumem compromisso com o Senhor e desprezam os votos que fazem com Deus com uma facilidade, como as pessoas desprezam os cachorrinhos que pegam por aí semana a semana, não é assim? Que tem cachorro abandonado nesse mundo aí, né? O cara pega bem, está dando muito trabalho, solta na rua, acha que é, sei lá eu, uma manga qualquer que você tomou da mangueira, não gostou do paladar, joga fora e acabou. E acha que Deus é a mesma coisa. Você faz um voto com Deus, aí de repente, não quero mais não. Faz uma parceria com Deus, né? Põe ele para rodar. Irmãos, aí Deus aplica o que está previsto no contrato, porque o contrato com Deus é o seguinte: se você, eu prometo ser o seu Deus, Deus é sua descendência, se você andar nos meus caminhos, guardar, obedecer, eu te abençoarei. Se você não guardar, desobedecer, eu aplicarei sobre você o que está previsto para desobediência. O que está previsto para desobediência? Disciplina, castigo. E no caso mais explícito da lei mosaica, maldição. Então tem muito crente passando pindaíba, irmãos, não porque é um momento de aprendizado, não porque é um momento de treinamento, não porque é uma situação comum que qualquer um pode estar passando, mas alguns estão passando fruto do fato de estarem sendo castigados, amaldiçoados pelo Senhor, porque estão roubando a Deus de alguma forma, porque estão desobedecendo. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos entender aí um pouco mais a mensagem de Malaquias nesse sentido. Veja que o foco, né, é a obediência. No capítulo 1 era o amor de Deus, ainda no capítulo 1 a questão da adoração a Deus, do culto, da oferta, depois a questão do sacerdote, depois a questão do ofertante, né? E agora nós chegamos na questão da obediência. Então nessa parte aqui do diálogo entre Deus e o seu povo, o assunto é a obediência devida a Deus como mantenedor da aliança. A obediência é mantenedora da aliança. Sem a obediência, a aliança é quebrada. Ok? Então vamos ver. Os termos da aliança estavam sendo quebrados, né? É isso que o reverendo Augusto vai dizer. O que significa isso? Os termos da aliança, né? Apesar de estarmos hoje sobre a graça, debaixo dessa graça, debaixo da obra do nosso mediador, Jesus Cristo, os termos da aliança permanecem ativos. Deus ainda exige obediência do seu povo e disciplina aqueles que não andam como deveriam. É só você ir para o capítulo 12 de Hebreus, Novo Testamento, falando que Deus, como Pai, disciplina aquele que Ele ama. Não é assim? Então veja, os termos da aliança ainda estão ativos hoje. A questão de Deus disciplinar o filho desobediente ainda é uma realidade, mesmo debaixo ou sob a graça. Vamos lá. Veja aí no verso 7, nós vemos a seguinte declaração de Deus, apontando aí para a desobediência do povo,
desde sempre, né? Ele diz: desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardaste. Então veja, era uma prática recorrente, a gente sabe que é isso mesmo, né? Mas que agora Deus estava aplicando um castigo sobre o povo, porque ele estava seguindo essa prática dos pais de desobedecer a Deus. É como se Deus dissesse, citando aqui mais uma vez o livro O Culto Segundo Deus: vocês são iguais a seus pais, sempre desobedecendo e não guardando a aliança. É por essa razão que estão passando por momentos difíceis, de aflição financeira, falta de chuva, colheitas que não prosperam, pragas de gafanhotos que desvastam tudo que estão plantando. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: sabe por que vocês estão nessa pindaíba que estão? Sabe por que nada está dando certo? Sabe por que não tem chuva, não tem prosperidade, não tem provisão, não tem absolutamente nada? Porque vocês estão desobedecendo. Porque vocês não estão agindo em fidelidade, em obediência com os termos do nosso contrato, com os termos da nossa aliança. Esse era o problema, irmãos. Porém, apesar dessa constatação, Deus externa a sua misericórdia, né? Deus é fantástico, maravilhoso. Ele diz: olha, você está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição por sua própria causa, mas eu tenho a solução: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para você. Voltai para mim é a chamada de Deus. Isso indica um chamado ao